promotor de justiça Vinícius de Souza Chaves, do Ministério Público da Comarca de Barbacena, ajuizou em 2017 uma série de ações civis públicas, onde alega que 159 servidores do município de Barbacena foram efetivados no serviço público sem aprovação em concurso. Doutor, seja bem-vindo ao canal BOL e vamos começar esclarecendo o que é essa série de ações civis públicas. Boa tarde, Ricardo. Um prazer mais uma vez estar com você. É o seguinte, o Ministério Público recebeu nesse ano uma denúncia com relação a um determinado servidor especificamente, dizendo que ele entrou pela administração pública sem prestar concurso e que a situação dele, portanto, seria uma situação de inconstitucionalidade e, a partir daí, instaurou um inquérito civil e apurou que, na verdade, havia 160 servidores que foram contratados como seletistas, isso em 1991 e 1994, ingressaram no cargo pela CLT e, através de decretos do Poder Executivo, como a legislação da época, que era uma legislação de 1991, tiveram as funções transformadas em cargos públicos. Como isso é uma modalidade de provimento derivado do servidor na Constituição e é considerado inconstitucional, o Ministério Público ajuizou diversas ações civis públicas, não apenas contra este único denunciado, mas contra os outros 159 que estavam na mesma situação, em 11 blocos de ações. Então, na verdade, foram 11 ações ajuizadas, cada uma com um determinado número específico de servidores, para não fazer uma única ação com 160 pessoas no polo passivo. Certo. Agora, essa ação versa, então, dessa questão do servidor que foi contratado como seletista e acabou depois sendo efetivado sem o devido concurso público. É esse o teor da ação? Isso, o teor da ação das ações civis públicas é pedir a exoneração desses servidores, porque a investidura foi uma investidura inconstitucional, e sendo os atos legislativos e os atos do executivo inconstitucionais, esses atos são nulos de pleno direito e são insuscetíveis de convalidação. Infelizmente, mesmo esses servidores, após muitos anos já tendo trabalhado para o município, esses atos são insuscetíveis de convalidação, porque são inconstitucionais. E é importante dizer, Ricardo, que existe uma súmula vinculante, que é a súmula vinculante 43 do STF, que repetiu o entendimento que já era um entendimento de jurisprudência do STF, no sentido de que é inconstitucional qualquer modalidade de provimento de servidor público sem prévia aprovação em concurso público, e foi exatamente o que aconteceu. Eles ingressaram para funções regidos pela CLT, e através de uma lei municipal e de decretos, eles transformaram a função em cargo, burlando assim o artigo 37(2) da Constituição. Bom, doutor, então, veja bem, nessa circunstância, o senhor ajuizou essas ações e elas já tiveram sentença em primeira instância? Aqui no Poder Judiciário de Barbacena, elas já estão na fase derradeira de pronunciamento de sentença. Acontece, Ricardo, que por ocasião do ajuizamento dessas ações, nós encaminhamos cópia à Coordenadoria de Controle de Constitucionalidade, que é um órgão adido à assessoria especial do Procurador-Geral de Justiça. E então o Procurador-Geral de Justiça, paralelamente a essas ações civis públicas, moveu uma ação direta de inconstitucionalidade em face desses decretos e dessas leis daqui do município de Barbacena, e acabou que a ação direta de constitucionalidade foi julgada mais rapidamente do que as ações civis públicas. E na ação direta de inconstitucionalidade, a desembargadora Márcia Milanês entendeu que o efeito da inconstitucionalidade é retroativo, ou seja, é retroativo a 1991, que é a data da lei municipal, e é retroativo a 1994 e 95, que são os decretos que converteram as funções em lei. E, dessa maneira, o Tribunal de Justiça entendeu que não existe base legal
que legitime esses 159 servidores a permanecerem nos cargos os quais, eventualmente, ainda se encontrem nos dias atuais. Essa ação de declaração de inconstitucionalidade, então, já teve esse julgamento no Tribunal de Justiça, ainda já transitou em julgado, ainda cabe recurso, só para que o nosso ouvinte possa compreender, o nosso leitor e a pessoa que está nos assistindo, transitar em julgado significa dizer que não há mais qualquer tipo de recurso. Então, como é que está essa situação em relação à ação declaratória de inconstitucionalidade? Ricardo, na verdade, o Ministério Público não vai mover nenhum recurso porque não teve sucumbência, né? A outra parte que é admitida a mover recurso é a Prefeitura de Barbacena, como interessado. Aí se admite recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. O que acontece é que ela não transitou em julgado, ela está em vias de transitar em julgado, e essa é uma decisão importante porque a Prefeitura de Barbacena sabe que os atos de provimento são inconstitucionais, mas, no entanto, reconhece que isso vai ser objeto de prejuízo a todos esses servidores. Então, cabe sim um recurso extraordinário, cujo prazo vai se esgotar logo após o término do recesso forense, né, que vai do dia 20 ao dia 7 de janeiro. Então, o prazo vai se iniciar antes do dia 20 de dezembro e vai ter mais alguns dias após o dia 7 de janeiro para um eventual recurso extraordinário. Agora, é importante dizer que esse recurso extraordinário só vai ter efeito devolutivo. Se não houver um pronunciamento do Supremo dando efeito suspensivo a essa decisão do Pleno do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, esses servidores têm que ser automaticamente depostos dos cargos que ocupam. Tá? Eles têm que ser exonerados. E aí, quando eu me refiro à exoneração lato sensu, porque os atos de investidura deles são atos inconstitucionais. É exatamente isso que eu queria perguntar, a respeito da situação de cada servidor. É possível que nós tenhamos aí pessoas que estão se preparando para se aposentar, algumas delas até que já tenham se aposentado. Como é que ficam, doutor, as situações específicas de cada um deles, uma vez que eles foram colocados no cargo, receberam essa situação, e agora, como é que fica a vida de cada um especificamente, por favor? Ricardo, a aposentadoria dos servidores vai ser um tema controvertido. Tá? Por quê? Eu lhe explico por quê aos ouvintes. É que a súmula vinculante 43 do STF, ela não fez nenhuma ressalva no texto dela aos servidores aposentados. E mesmo depois do pronunciamento, da publicação dessa súmula vinculante 43, o Supremo Tribunal não teve nenhuma outra decisão representativa dessa controvérsia. Na visão do Ministério Público e na visão da teoria dos atos inconstitucionais, o Ministério Público entende que essas aposentadorias são aposentadorias que precisam ser canceladas e revistas porque são inconstitucionais. Se o ato é inconstitucional, ele é um ato nulo e, como tal, ele não é capaz de produzir efeitos. Por outro lado, haverá naturalmente o entendimento do servidor público que vai dizer que contribuiu e esteve de boa fé ao longo desses anos, recolhendo contribuição previdenciária para o Fundo de Previdência, para o SIMPAS, a autarquia municipal, e de modo que ele não poderá ser privado da sua aposentadoria pelo fato de ter contribuído. De qualquer maneira, essa questão vai ter que ser necessariamente judicializada e o Poder Judiciário vai ter que ser chamado a intervir, porque ela já é objeto, inclusive, de arguição nas ações civis públicas. E o que nós vemos defendendo no curso dessas ações é que o Supremo não fez ressalva para excluir os servidores aposentados que foram investidos através de provimento derivado inconstitucional, como é o caso desses 159 servidores. E outra questão importante que se diga é o seguinte: o Ministério Público deixou de fora desses 159 servidores aqueles que já ocupavam há mais de 5 anos
funções públicas sem concurso público, porque estavam estabilizados constitucionalmente, com base no artigo 19 da Constituição Federal. Esses servidores não foram atingidos pela ação direta de inconstitucionalidade, nem pelas ações civis públicas, que, repito, estão quase na fase já de pronunciamento por sentença. Certo. Agora, então, e o servidor que estiver trabalhando, o senhor já foi bastante claro, ele será, então, exonerado. Ele deixa o cargo até que se tenha uma decisão em relação às ações aqui, pelo menos em primeira instância, especificamente o caso de cada um. Nessa situação toda colocada, como é que o senhor vê a aplicação da lei? O senhor acha que essa lei está sendo correta na forma de ser aplicada, ou houve um erro, mas que não seria o caso do erro do servidor, mas de quem fez a lei na tentativa lá no passado de regularizar essa situação? Eu queria muito que o senhor explicasse a sua visão, até como jurista, como uma pessoa extremamente conceituada, conhecedor da situação. Por favor. Ô, Ricardo, o que acontece é o seguinte: infelizmente, em 1994, na época do então prefeito Antônio Carlos Durgal Andrada, foi publicado um decreto de número 3483 de 94. Esse decreto estabeleceu o seguinte: ficam todas as funções públicas constantes das listas aprovadas em outro decreto transformadas em cargos públicos. Ao longo dos anos, o Supremo Tribunal Federal entendeu que o acesso, a ascensão, a transformação são hipóteses de provimento derivado inconstitucional, né? E o que o município de Barbacena fez foi o seguinte: foi pegar esse decreto e, a partir dele, ainda tentar fazer com que a Câmara de Vereadores convertesse a função em cargo, né? Então, assim, criou-se, com a devida vênia, com todo respeito, um problema gravíssimo para todos os servidores que foram ingressando ao longo dos anos com base nessas funções que foram transformadas e depois em cargo público. Ao longo dos anos, o Supremo foi declarando inconstitucionais, até ao ponto de se repetir tamanha demanda que foi necessário a emissão de uma súmula vinculante. E o próprio nome já diz: a súmula vinculante vincula o juiz de direito, os tribunais de primeiro e de segundo grau, que não podem julgar diferentemente daquilo que o Supremo Tribunal Federal decidiu. A meu ver, Ricardo, lamentavelmente, foi uma canetada na época, e era uma burla clara, o artigo 37.2. Não sei por que esse decreto foi publicado, lamentavelmente, mas o fato é que os servidores atualmente são os que estão efetivamente sendo prejudicados e colhendo todo o prejuízo dessa atitude, né? A mim, enquanto custos leves, enquanto membro do Ministério Público, é meu dever zelar pela aplicação rigorosa das leis e da ordem jurídica constitucional. Então, o Ministério Público pediu a exoneração, e é importante que as pessoas entendam que a exoneração não acontece apenas quando o servidor está em estágio probatório e não alcança a estabilidade. Essa exoneração aqui é uma exoneração lato sensu, porque os servidores não estão sendo demitidos. Demissão é ato de punição. Na verdade, é uma exoneração porque a investidura não se completou. A investidura é composta de nomeação mais posse mais exercício. E ela pressupõe que o ato de que é o ato de legislação que respalda esse ato administrativo de investidura, que a investidura ocorre por força de ato do Poder Executivo, né, que é quem tem a competência para demitir e admitir servidores públicos, ela pressupõe que a lei seja uma lei válida, uma lei constitucional, o que, infelizmente, não é o caso. Claro, doutor, realmente assim, está bem esclarecida a situação, a posição processual, o que vem acontecendo, a posição do Ministério Público. Eu gostaria muito de agradecer ao senhor a disponibilidade de trazer essas informações para nós. Eu agradeço mais uma vez, Ricardo. Infelizmente, é uma ação que vai repercutir na esfera de muitos servidores,
nós estamos diante de uma transmissão de uma gestão do Poder Executivo e é importante que o próximo prefeito tenha absoluta consciência que vai ser um problema que ele vai encontrar e que ele vai ter que decidir e, invariavelmente, desagradar muitas das partes envolvidas. É claro. Nós conversamos, então, com o doutor Vinícius de Souza Chaves, promotor de justiça, esclarecendo a respeito da ação declaratória de inconstitucionalidade envolvendo servidores da Prefeitura Municipal de Barbacena. Canal BOL, aqui tem conteúdo de qualidade. Olá, o Barbacena Online convida você para participar de nosso canal. É muito fácil, curta o vídeo, clique no botão de se inscrever aqui embaixo e no sininho para receber notificações sempre que tivermos um novo vídeo. Aqui tem conteúdo de qualidade.